Pessoal, hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês rápida sobre as políticas urbanas. Quais são as nossas políticas urbanas que estavam a cargo do Ministério das Cidades, que até então não tinham sido elaboradas mesmo do ponto de vista de uma política pública depois da Constituição de 88. Nós tínhamos a política de habitação de interesse social, a cargo da Secretaria de Habitação, no Ministério das Cidades. Nós tínhamos a política de saneamento básico, a cargo da Secretaria de Saneamento. Nós tínhamos a política, temos a política de mobilidade urbana associada aos transportes todos, e entre eles o transporte público e acessibilidade. E nós tínhamos, então, a política articulada entre o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente, mas a cargo do Ministério do Meio Ambiente, a política de resíduos sólidos. No meio disso, nós tínhamos, então, os programas urbanos, que eram vários programas, como o programa de combate à enchente, de deslizamentos, enfim, de combate aos riscos urbanos, como as enchentes e os deslizamentos acontecendo nas encostas, e o incentivo à elaboração dos planos diretores, de acordo com o Estatuto da Cidade, dos municípios. O que acontece com tudo isso é que, com o fim do Ministério das Cidades, a gente vai retirar aqui a política de habitação, porque ela foi, vamos dizer, negligenciada pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí, lembrando que, assim, essa política de habitação nem vamos discutir porque ela não existe, Alguns estudiosos insistem em dizer que existe ainda, mas não existe, Foi consumida pelo Minha Casa Minha Vida e acabou. Depois nós temos as outras políticas, elas deveriam estar em ação e deveriam ter um órgão e aí a gente não entende bem que órgão é esse que é responsável por essas políticas. Então nós temos até abril desse ano, por exemplo, os planos de os municípios com mais de 20 mil pessoas e algumas outras tipologias, elaborar os planos municipais de mobilidade urbana, transporte e acessibilidade, para então se receber aí os recursos da União para investimento em seus respectivos espaços urbanos. A gente não sabe o que está acontecendo com isso. Depois nós temos os planos de resíduos sólidos que já deveriam ter sido elaborados, que estão a cargo as últimas notícias que a gente tem desses planos é de 2010. Nós temos discussões recentes da elaboração desses planos, mas o que tem de atual no Sistema Nacional, se eu não me engano, Sistema Nacional de Meio Ambiente, são do governo Lula e Dilma ainda. Depois disso, mais nada. E até mesmo no governo Dilma ainda desapareceu bastante coisa, parou-se de falar nos trabalhos relacionados a essa política. A Confederação também dos Municípios parou de falar nessa política, e então a gente não sabe em que pé anda essa política, as políticas municipais de gerenciamento dos resíduos sólidos, que tem que ser elaborada pelos estados, os municípios e as empresas que geram resíduos sólidos. Depois nós temos a política de saneamento básico, que, se eu não me engano, foi até 2020, vai agora sair um prazo aí, a Confederação Nacional dos Municípios conseguiu um prazo maior, justamente porque não tem consultorias suficientes, até 2020, 2021, se eu não me engano, ou 2020, se eu não me engano, 2020, que tem que ser elaborado. Então, essa é uma questão aí que a gente tem que ficar como sociedade de olho, Para onde que foram essas políticas? Que instituição política a nível da União está responsável por essas políticas? E como é que está no âmbito de fiscalização dos municípios sem elaborar essas políticas, ou como que estão os programas de fomento à elaboração dessas políticas? O país não pode parar, porque o governo é ruim, Ou vai parar? Essa pergunta, Então, essa é uma reflexão aí sobre as nossas políticas urbanas, de saneamento, de mobilidade urbana e transporte, o que vai ser apresentado aí de política de habitação por esse governo, e a política de resíduos sólidos com a política aí de saneamento, que estão no âmbito ambiental, o que vai ser feito, Vão sair do papel ou vão ficar como legislações?